dia, paz do Senhor Jesus, povo de Deus! Um domingo abençoado para você, para a sua família, que dia especial para juntos lermos a palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite, como fala o salmista. E hoje é um salmo muito abençoado. Quero ler com vocês o salmo de número 148, mas um salmo inspirado por Deus, que vai abençoar você e a sua família. E aproveitem, enquanto você abre a sua Bíblia, ou você que está aqui escutando esse salmo de hoje, aproveite para também se inscrever no meu canal. Você que não está inscrito, também dá um like no vídeo, compartilhe também logo após a oração do Salmo de número 148. Na leitura desse livro dos Salmos, de 150 cânticos e louvores a Deus, eu sempre oro no final. É muito importante a oração, e como aparece aí, está aí a forma de poder se inscrever. É muito simples, é muito fácil, e você vai receber os meus vídeos de todos os salmos da Bíblia Sagrada e outros vídeos mais que você pode ver aqui na minha rede social. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Salmo 148. Louvai ao Senhor, desde o céu, louvai nas alturas. Louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas hostes. Louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Versículo 5. Louvem eles o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Também ele o estabeleceu para todo sempre e lhes fixou um limite que nenhum deles ultrapassará. Louvai ao Senhor desde a terra, vós monstros marinhos e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapor, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Versículo 10. Feras e todo gado, répteis e aves voadoras. Reis da terra, versículo 11, importante também, reis da terra e todos os povos, príncipes de todos os juízes da terra, jovens, mancebos e donzelas, velhos e criança, louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é grande, é céus, a sua glória está acima da terra e do céu. O último versículo, número 14, ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Amém. Glória a Deus por esses versículos maravilhosos da palavra de Deus, meus irmãos. Não tem melhor momento da nossa vida, é esse aqui. O melhor momento é esse aqui, ouvindo a palavra de Deus, meditando na sua palavra de dia e de noite, compreendendo as palavras do Senhor para cada um de nós. É impossível viver nesse mundo sem a orientação da palavra. E os salmos são cânticos, louvores a Deus que nos levam para perto do Senhor. Mais uma vez o salmista, ele começa adorando a Deus, louvando o seu nome, engrandecendo aquele que é grande, que é poderoso. Ele fala aqui, irmãos, louvai ao Senhor, versículo 1, louvai ao Senhor desde o céu, louvai nas alturas. O salmista, ele começa louvando a Deus desde os céus, nas alturas, porque se nós estamos na terra e levantamos nossos olhos, nós observamos que existe algo muito grande lá em cima, algo muito misterioso, o universo.
as alturas. Alguém criou tudo isso. Quem que fez isso? Essas maravilhas? Foi Deus. E o salmista, desde o versículo 2 em diante, ele vai dando aqui, ele vai falando de muitas coisas que eu poderia ler para vocês, mas não posso ler tudo para não poder ficar grande o salmo. Mas ele fala: louvai a Deus os seus anjos, louvai o sol, as estrelas, a lua, louvai o céu dos céus, as águas, louvai o nome do Senhor, porque o versículo 5 fala: louvem eles o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Você entende que foi Deus que criou a natureza, o universo, os seres humanos, e ele criou tudo isso para a honra e glória do seu nome. E ele foram estabelecidos para sempre. O versículo 6 fala também: ele os estabeleceu para todo sempre, lhe fixou um limite que nenhum deles pode ultrapassar. Todos eles têm um propósito: o sol, a lua, o seu brilho, a distância que é. Se o sol se aproximar muito da terra, ninguém vai conseguir viver com o calor intenso, iremos morrer de calor. Se a lua também se aproximar muito da terra, ou no caso ficar muito distante da terra, nós poderemos morrer de frio. Então entenda uma coisa, irmão: ou de calor ou de frio, um governa a noite, outro governa o dia. O sol, as estrelas, a lua, o sol e a lua, tudo tem um propósito, isso tem um limite. Tudo foi criado, estabelecido com um tempo exato. A distância do sol para a terra, a distância da lua, tudo eles é favorável para o ser humano viver. Outros planetas você não vê isso, somente o planeta Terra. Então tudo isso é um propósito maravilhoso de Deus. Aí depois o salmista começa a falar sobre o versículo 7. Louve ao Senhor desde a terra. Aí fala os monstros marinhos, os abismos, o fogo, a saraiva, o vapor. Todos eles louvem a Deus. Versículo 10, feras e todo gado, répteis e aves voadoras, todos louvem a Deus. O salmista fala que até a natureza, até as estrelas, o sol, a lua, tem que louvar a Deus. Então será que nós também não devemos fazer igual? Por isso que o versículo 11 fala isso em diante. Reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, louve ao Senhor. Está falando das autoridades. As autoridades na terra, eles têm que reconhecerem a grandeza, o poder e a majestade de Deus. E são tão difíceis deles reconhecerem, porque muitas autoridades, reis, príncipe, está falando hoje para nós, existe reis, né, como na Espanha, em outros países do mundo, príncipes como na Inglaterra, Londres, em outros lugares que você pode ver. E aqui está falando que eles têm que adorar a Deus. Tem que adorar a Deus. Infelizmente, muitos políticos, eles não têm temor, como essa autoridade, infelizmente, da Venezuela e outros, como na Rússia, de Putin, como em Hamas, alguns países muçulmanos que não vê Deus como Cristo Salvador. E eles usam essas autoridades, como Cuba, Rússia, China e o Coreia do Norte, e outros países comunistas, países de esquerda, que não reconhece Deus na sua vida. Você vê o quanto o povo sofre e padece. Por isso que Deus convida para que eles louvem ao Senhor, adorem ao Senhor. Não tem algo mais maravilhoso. A Bíblia fala aqui que Nabucodonosor, quando ele virou um animal, ele teve que reconhecer que o poder pertencia a Deus, a glória pertencia-se a Deus, que somente a Deus a glória e a honra. Ele escreveu um edito e ele falou para todo o palácio, para que somente ao Deus de Daniel, ao Deus poderoso, a ele a honra, a glória e o louvor. Todos os reis e autoridades que tiveram Deus como Senhor da sua vida foram países abençoados. Você vê a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, alguns presidentes reconhecerem a Deus, tendo a Bíblia como base
da sua democracia, da base da sua Constituição. Isso aí, irmão, por isso que, apesar de muitos erros, não estou falando que é perfeito o país, mas você vê como a Constituição não, como iniciou aqueles homens com temor de Deus, algum deles, é claro que não é todos, estou falando que alguns ali tiveram princípios bíblicos, por isso que o país foi abençoado e ainda é a primeira nação do mundo, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Inglaterra também, durante algum tempo, tinha Deus como Senhor. Você vê que até a rainha tinha temor de um servo de Deus, ela tinha medo da oração. Eu não sei se era de John Knox ou era de outro homem de Deus que tiveram no mundo, como Wesley e Finney, grandes homens, Spurgeon, que abalaram a Europa, e algumas autoridades tiveram temor, porque um homem de Deus, ele pode influenciar uma geração tremenda. E aqui fala, versículo 12, jovens, donzelas, velhos e criança, louvem eles o nome do Senhor. Versículo 13, louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso e a sua glória está acima da terra e do céu. A Bíblia é bem clara dizendo, desde os reis dos povos, príncipe, juízes da terra, mancebos que são jovens, donzelas que são as mulheres, meninas, velhos, pessoas já com certa idade, criança, todos louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é grande e é excelso. Não é o rei, não é um príncipe, nem é um ministro, que é o dono da terra ou de uma nação. Ainda que ele seja um representante maior de nome de homem na terra, mas a glória pertence a Deus. É isso que as autoridades, os governos têm que entender. A honra e a glória pertence a Deus. A quem dera que todo político pudesse ouvir esse Salmo 148. Aqui as nações, as autoridades têm que reconhecer que Deus é o Senhor, e todo rei ou líder de uma nação que não se inclinou perante Deus tiveram um reinado terrível e foram envergonhados, foram mortos e perderam o seu poder, como aquele rei da Babilônia, que ele teve que ser perdeu o reino, foi pesado numa balança e achado em falta. Como também isso lá na Babilônia, um dos filhos de Nabucodonosor teve que morrer e o reino dele foi dividido aos medos e aos persas. A Bíblia também fala que Herodes foi comido de bicho por não ter dado glória a Deus, porque ele se achava que era um Deus, por ser um governante ali de Israel. Ele pensava, as pessoas dizendo, isso não é a voz de um homem, isso é a voz de Deus. Irmão, é muito perigoso quando um líder político, quando o líder de uma nação acha que todo aquele prestígio que ele alcançou foi porque ele tinha conhecimento, poder ou força. Está muito enganado. Tudo isso foi conquistado porque Deus permitiu. Ele permitiu tudo isso para que os homens entendessem, porque é Deus que dá a oportunidade para todos. E se tem um homem que fez isso, foi Davi. Davi lhe deu honra, deu glória a Deus, por ele ser um rei. Ele era um simples pastor de ovelha, e quando ele foi rei de Israel, uma das coisas que Davi foi trazer foi a Arca da Aliança, que representa a glória e a presença de Deus. E isso é que todo líder político, todo governante da terra deveria fazer, era poder trazer a presença de Deus para a nação, reconhecer que Deus é o Senhor, e se não for Deus, não haverá prosperidade, não haverá riqueza, não haverá bonança e alimento, empregos, saúde, educação, seja o que for de coisas boas que toda nação deseja. Somente Deus pode fazer isso. Sabe por quê? Porque Ele que dá chuva sobre a terra, Ele que dá alimento sobre a terra, Ele que envia o sol sobre a terra, Ele que envia água sobre a terra. Nada disso, irmão, seria possível se Deus não tivesse no controle. Então, não é os reis, nem as autoridades que vão trazer a solução para o país nesse mundo de hoje, seja qual for ele.
Então eu quero convidar você agora para orar a Deus comigo, porque a Bíblia diz no último versículo, ele também exalta o poder do seu povo. Versículo 14, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, um povo que é chegado, louvai ao Senhor. Tentaram destruir Israel. Israel está de pé até hoje porque Deus que guarda e protege o seu povo ao longo da história. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoa um país. Deus abençoa nossas famílias, nossa vida, quando a gente adora ao nome daquele que é grande, que está acima dos céus e da terra. E esse nome é Jesus Cristo, o Salvador, o Criador de todas as coisas. Quero convidar você, não importa se você é grande ou pequeno, todos nós somos iguais aos olhos de Deus agora. Não existe reis ou príncipe, ou um homem mais humilde e simples desse mundo. Aos olhos de Deus, todos são iguais. É isso que o ser humano tem que entender. Não existe grande ou pequeno para Deus. Todos são seres humanos. Todos foram criados da imagem e semelhança de Deus. Feche teus olhos e ore ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, Tu és grande. O Teu nome é excelso. A Sua glória está acima dos céus e da terra, como diz a Tua palavra. E que todos os reis, povos, príncipes, juízes da terra, promotores, advogados, Pai, não importa o empresário, não importa quem seja, Pai, pessoas humildes de famílias nobres, todos louvem ao Teu nome desde os céus e nas alturas. Louvai ao Teus nomes, Senhor, porque até os anjos o adorem, até o exército do céu te adora. Então nós estamos aqui para te adorar, louvar, engrandecer aquele que é grande, que é poderoso, que merece a honra e a glória e a exaltação. Jovens, donzelas, velhos e crianças, como diz a Tua palavra, adorem ao Senhor. Pai, abençoe as nações, autoridades e governantes, ministros desse mundo, que eles reconheçam que eles só estão ali porque Deus quis, foi Deus quem estabeleceu. E assim como Deus colocou Davi no reinado, Tu colocou todos os reis, autoridade, para exercerem, Pai, influência neste mundo, e que eles possam entenderem, Pai, que é Deus que dá prosperidade e que abençoa uma nação, que todos possam encurvar, se ajoelhar e serem dependentes de Deus. Se eles forem dependentes, o mundo será melhor, a sua cidade, o seu governo, o seu país será abençoado. Nós te abençoamos, Pai, essa oração. Meus irmãos e irmãs que oram comigo hoje sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Que eu tenha um dia abençoado em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.